Boa noite. Começa agora ao vivo o programa Reportagem que não para. Vamos falar sobre menopausa e saúde da mulher com o ginecologista Dr. Hussein Gema. E você pode participar, é nosso convidado. Mande a sua pergunta para a página do YouTube Rede Vida ao Vivo Oficial. Ao meu lado, a jornalista Rosana Carvalho. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. É um prazer imenso estar aqui no Reportagem que não para, aqui ao lado da Ana Lúcia Schiapati, Dr. Hussein Gema. Eu quero aproveitar e mandar um beijo grande para todo o Brasil que está nos assistindo, especial para Barretos, que é a cidade aqui do nosso entrevistado, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. Doutor Hussein, obrigada por vir aqui nessa estreia, na Nossa, sexta-feira de carnaval com a nossa equipe. Fico honrado em sexta de carnaval estar na sua estreia, só nós vamos estrear com o pé direito. Vamos junto para falar sobre a saúde da mulher, sobre menopausa. Doutor Hussein, o que é a menopausa e o que causa ela? Na verdade, a menopausa é só uma data, é a última menstruação. Então, quando você fica, uma das poucas coisas que a gente faz um diagnóstico assim, retroativo. Então, se você chega no consultório e fala, Hussein, olha, eu falo, quando foi a sua última menstruação? Você vai falar, não, foi em fevereiro do ano passado. Então, aí você entrou na menopausa naquele ano, mas é uma data, um período que você fica um ano sem menstruar. Esse período todo é climatério. Então, quando é antes de ficar um ano, a gente fala que é o climatério pré-menopausa. Aquela fase inicial, depois dos 40, e depois é pós-menopausa. Mas, na verdade, é importante a gente falar que você não dorme hoje com hormônio e acorda amanhã sem, não é um clique. Então, isso vai gradativamente. Então, você, depois dos 40 anos, normalmente, todas as mulheres já começam a parar de produzir os hormônios. Eles vão gradativamente, então já começam os sintomas. E aí você, quando para um ano de menstruação, é menopausa. Então tem uma... pode falar, desculpa. E como identificar esses sintomas e como identificar quais os exames que eu faço para saber se eu estou entrando na menopausa? Basicamente, assim, a menopausa é um diagnóstico clínico. Eu conversar com você, eu já vou entender o que está acontecendo. Mas tudo começa por volta dos 40 anos, quando começa a ter um descontrole leve, começa com uma irritação, uma TPM, uma insônia, porque o hormônio vai diminuindo, o hormônio da ovulação, progesterona. Então, os ciclos vão ficando curtos e irregulares. Aí começa a ter onda de calor. E aí, depois, vai parando de ter a menstruação. O sono vai ficando ruim, começa muito pelo sono. Então, o sono vai ficando ruim, você acorda, tem despertar, assim, o teu companheiro mexeu na cama, você acorda. É um sono leve e você acorda cansada, não é confortável. Doutor, mas e a mulher que usa algum método anticoncepcional, como por exemplo o DIU, que é contínuo, ou até mesmo a pílula contínua? Se a data ou o sinal é quando para de menstruar, mas e se ela não menstrua? Como que ter esse sinal de alerta? Existe assim, clinicamente a gente percebe. Então você, além dos sintomas, né, você começa a ter a deficiência do estrogênio, você tem a memória ruim, o sono ruim, você começa a falar, nossa, onde eu deixei meu copo de água, com um copo de água na mão? Então, mas esses são sintomas que a gente sabe, você sente. Mas se você, por exemplo, retirou o útero, então você não tem um parâmetro da menstruação. Você está com DIU hormonal, por exemplo, Mirena, que aí você fica sem menstruar. Ou você está usando um anticoncepcional contínuo. Então você fala, não, como que eu vou saber? Existem alguns exames, a gente tem um exame basicamente, são vários, mas um exame que, com esse exame eu falo, olha, realmente você está entrando na menopausa ou não, chama FSH. É um dos exames que a gente tem em mãos para ter certeza. Então, hoje saiu, até interessante, saiu agora um teste de farmácia da menopausa. Olha assim. Como tem teste de gravidez, agora saiu um teste da menopausa, que você faz na urina, que é onde detecta se esse FSH está elevado ou não. E toda mulher pode fazer. Então, a mulher que está assistindo a gente, está com 40 anos, está com o sinalzinho de alerta que o doutor Hussein falou, pode ir no ginecologista e falar, olha, assisti tal entrevista, tem um exame assim, quero fazer. Na verdade, o exame é quando você tem uma dúvida, mas o diagnóstico é clínico. E agora, um erro muito grande por parte do tratamento é você esperar, porque às vezes você vai até o médico e o que acontece? Ele vai falar, não, você não menstrua, isso é normal. E aí, não, se depois parar. Então, a gente não tem que esperar parar de menstruar, porque você já tem que fazer os seus cuidados para prevenir essa fase da vida. Porque a menopausa, ela é fisiológica. Então, às vezes tem aquela coisa, não, isso é normal.
Não, isso é assim, não. A gente é fisiológico, mas a gente pode preparar a mulher, a gente deve preparar a mulher para ela passar por essa fase sem sofrimento, para ela ter uma qualidade de vida. Hoje, você vê assim, nós temos no Brasil, são dados recentes, assim, nós temos por volta de 39 milhões de mulheres que estão na fase da menopausa. Menopausa é 49, 51 anos. Até nos anos 40, a idade, todo mundo vivia até os 50, 60 anos. Sim. Hoje você vai viver, a média de vida, você vai viver até os 80. Aumentou. Agora, então você vai passar um terço da sua vida, metade da sua vida nessa fase. Então não é justo você passar com sofrimento. Inclusive o doutor fala em fase, idade. Nós temos uma entrevistada agora, a Maria Rosa, que ela disse que desde os 28 anos, não sei, porque às vezes a pessoa sente aquele calorão, já acha que é a menopausa, né? De repente, nem é. Porém, desde os 28 anos, ela já sofre com isso e ela vem sempre ali, tomando a medicação, fazendo todo o tratamento, mas ela está preocupada porque não sabe como e quando, até quando ela tem de usar. A pergunta da... A gente vai ouvir, então, aqui agora a pergunta da Maria Rosa. Calor. É muito calor, só vai até dos pés, parece que vai dando uma sensação assim que você vai morrer de calor. Aí passa, aí a gente joga o lençol para lá e dá uma aliviada, aí é com ventilador e tudo, né? Mas os calor não passam, eu já com essa idade eu gostaria de ter uma coisa para acabar, né? Um medicamento, alguma coisa, um exercício, eu faço tanto exercício, vou em todos os médicos, faço tudo o que precisa, eu nunca deixei nada para trás, o que pertence para a mulher. E eu tenho esses calores até hoje. E a senhora começou a sentir os sintomas da menopausa com que idade? Com 28 anos. 28 anos. Muito nova. Existe a menopausa precoce, que é antes dos 40 anos de idade. E aí quando tem engraçado assim, engraçado não. É importante saber que você nasce, quando você nasceu, a menina nasce, ela já tem o tempo que o seu ovário vai funcionar. O tempo que ele vai ovular, em que ele vai produzir os hormônios. Mas isso já é uma coisa que já é marcada. E aí, marcada, eu falo, geneticamente, é assim que você nasce, é do seu organismo. Só que algumas pessoas, existe a menopausa precoce. Existe também uma menopausa provocada por, às vezes, um tratamento de radioterapia, de câncer, ou uma cirurgia, que ela teve que retirar os ovários. Mas a menopausa precoce é antes dos 40. E quando ela é menopausa precoce, o tratamento é sempre obrigatório. Porque você vai passar mais tempo nessa fase e aí você tem as repercussões são maiores. A parte cardíaca, a parte óssea, e o que ela falou quando vai acabar. Infelizmente, a menopausa não passa. A menopausa não acaba. Alguns sintomas vão atenuando. Então, a partir do momento em que você deixou de produzir os seus hormônios, você não vai voltar a produzi-los espontaneamente. Mas o tratamento é por quanto tempo? Eu falo isso porque uma época assim, não, a gente usava a reposição hormonal por 5 anos, não, por 10 anos. Não, então, você faz o tratamento enquanto for necessário, enquanto aquele tratamento estiver trazendo benefício, qualidade de vida, melhorar a sua pele, produção do colágeno, melhorar os ossos. Então, como que eu faço com minhas pacientes? Eu vou usar esse hormônio até quando? Até o retorno. Aí no retorno, a gente Cada vai reavaliar. retorno é uma situação. Mas ela começou com 28 anos, muito jovem. A mulher que está na menopausa precoce, ela pode engravidar? Não, a menopausa, ela é a parada de produção dos óvulos. Então, existe casos que você faz uma estimulação para a produção dos óvulos, faz com fertilização. Mas a partir do momento que você está na menopausa, a gravidez espontânea, ela não é viável, não é possível. Aí, como o doutor disse, dá para ter uma noção de até quando essa mulher vai ovular, né? Se ela vai ter uma menopausa precoce, não. O que dá para fazer para que ela continue estimulando e continue adiar esse tempo da menopausa? Então, mas não se adia. Não. Não existe poupança de óvulo, não existe poupança de colágeno. A gente tem, isso é a realidade. O que você faz? Você tem, normalmente, se a gente tem atividades físicas que melhoram a sua produção hormonal, alimentação,
exercício, ela falou que faz atividade física, hoje o melhor exercício é a musculação, porque a musculação, ela claro que você pode fazer todos, mas a musculação comprovadamente, ela ajuda na duração maior dos seus hormônios. Mas o ovário, a partir do momento em que ele parou de produzir, aí ele não vai voltar a produzir, aí você começa a ter a necessidade da reposição. Nós somos de uma geração que as mulheres são independentes e estão adiando a maternidade. Mas o reloginho biológico não caminha como a gente quer. E o senhor está falando aí que pode ter a menopausa precoce, já tem um climatério. É muita coisa para a gente organizar na cabeça e ainda pensar como que vai andar ali dentro da gente. O que fazer então? A mulher que tem um sonho de ser mãe, mas quer adiar essa maternidade. Quais são as alternativas para ela então? Olha, hoje, cada vez mais as mulheres engravidam mais tarde. Por quê? Por exemplo, eu tenho casos de que às vezes a mulher engravidou quando eu tenho paciente de 13 anos, mas isso não é a realidade mais. Hoje, a maioria das mulheres eles esperam formar, está trabalhando, então você adia a gravidez. Só que tem o que você falou, tem o relógio biológico. Mas você, para ficar realmente tranquila, existe como você, com 30 anos, vamos supor, você fala, eu não estou programando engravidar agora, mas eu quero engravidar um dia. Então, aí você faz o quê? Você faz um congelamento dos óvulos. Vou pegar seus óvulos, eles vão estar congelados. Então, quando você resolver engravidar com 40, os seus óvulos, a idade genética, vão ter 30 anos. E não tem problema se aí, logo depois, ou eu já estou nesse processo da menopausa. Aí você faz os estímulos hormonais, porque o óvulo está com 30 anos. Mas para aí você fazer o tratamento, como a Cláudia Raia, não teve neném com 54 anos. Ela que causou tanta polêmica, falando, eu estava na menopausa, fiquei grávida, todo mundo consegue, foi aquela coisa. Eu até conheço o ginecologista dela, mas na verdade teve estímulos hormonais para esse útero poder receber essa gravidez. É porque às vezes as informações vêm e a gente não sabe quem está recebendo, quais são os sonhos dessas pessoas. E muitas vezes falam, aquela pessoa conseguiu na menopausa engravidar. Mas não é isso então. Se preparou, recebeu o estímulo, teve uma boa alimentação, uma qualidade de vida ok, preparou o organismo ali, o corpo para receber depois, mesmo estando numa fase, numa idade mais avançada. Você vai se preparar para gravidez. Quando você começa o pré-natal, eu falo para os pacientes, aí já é outro assunto, mas Sim. O pré-natal não começa a hora que você está grávida. O pré-natal ele começa a partir do momento que você chega no consultório 6 meses antes, fala, eu estou pensando em engravidar daqui 6 meses. Porque a gente vai te preparar, a gente vai usar as vitaminas necessárias, a gente vai usar as medicações para prevenir uma formação do seu bebê, a gente vai preparar o seu útero para receber esse bebê. Você sabe que a gente tem, hoje a gente chama de epigenética, isso já tem faz tempo. Então, o que você come 6 meses antes da gravidez, durante a gestação e na amamentação, isso fica na memória genética do seu filho. Então, se seu filho, você vai gerar uma criança que tenha tendência à obesidade, diabetes, hipertensão, isso você já consegue programar isso durante a sua alimentação e as vitaminas que a gente faz no pré-natal. E na menopausa, por que a menopausa as pessoas falam, eu estou engordando? O que acontece? O que é verdade, isso não é justo com a mulher, né? Não, tá muito triste pra gente, viu, doutor? Tá difícil. Quando você entra na menopausa, com a diminuição dos estrógenos, existe geralmente a primeira coisa que você tem é a mudança corporal. Então a mulher tem as curvas, né? Então ela começa a perder as curvas e começa a ganhar uma gordura no abdômen. A gente fala que é a barriguinha da cerveja, aquela barriguinha. Então essa mudança corporal é o sintoma da menopausa. Mas isso acontece porque, eu engordei porque quer, só comer alface, não. Então isso é um erro, ninguém engorda porque quer. Hoje está comprovado que a falta dos hormônios, a deficiência do estradiol, a deficiência dos músculos, você tem o seu metabolismo mais lento e muda o seu apetite. Então, você aumenta o seu apetite e diminui o seu metabolismo, a queima. Então, até é interessante, assim, existem transformações no desejo. Às vezes, você nunca gostou de chocolate. Aí você começa a mudar o paladar na menopausa. Olha só. Você começa a gostar, isso é tudo hormonal, tudo por neurônio. Como acontece na gravidez?
como acontece na gravidez. Mas a menopausa, isso vai gerando a queda do metabolismo e o aumento você gasta menos, você mesmo ingerindo o mesmo tanto. Você fala, eu como a mesma coisa que eu comia, um prato de salada, uma carne. Você comendo a mesma coisa, você acaba ganhando peso, porque o seu metabolismo é mais... É diferente, né? Rosana, você tem mais perguntas da rua que você foi lá ouvir? Sim, eu ouvi. E você que está nos assistindo, quiser mandar pergunta para a gente, você pode mandar aqui para nós. Agora eu vou ver aqui, a gente vai ver a pergunta da Lúcia Nadalini. Na verdade, assim, o doutor está falando aí e é como ela disse que às vezes ela sentiu o calorão e já pensou que estivesse na menopausa. E aí foi através dos exames que ela foi mudando e teve a percepção que não. E agora o que ela quer saber é referente aos exames, a periodicidade dos exames. De quanto em quanto tempo e o que acontece se a mulher não fizer. Vamos ver, a Lúcia vai... Lúcia Nadalini. Como as mulheres têm uma diferente idade para entrar em menopausa, de quanto em quanto tempo seria viável fazer os exames para a gente poder saber se estamos ou não na menopausa? E uma outra dúvida que eu acho muito pertinente também, quais seriam as consequências de não fazer os acompanhamentos, tanto físico quanto psicológico? Ótima pergunta. Na verdade, é assim, a mulher continua fazendo seus exames. A gente tem que saber que a menopausa não é só onda de calor. Então, você, além de prevenção, hoje isso é comprovado. Você previne, melhora, previne Alzheimer, você previne câncer de intestino, você melhora a sua massa óssea. As mulheres que entram na menopausa, elas têm uma atrofia geniturinária, então ficam com a vagina mais ressecada, a bexiga um pouco mais flácida. Então, esse tratamento hormonal, ele vai ajudar, não é só a onda de calor, não é só a parte dos sintomas, ele vai ajudar emocionalmente e prevenir várias doenças. Então, não adianta você chegar, isso é importante a gente saber que existe, a gente fala que é a janela de oportunidade, que é o tempo em que você entrou na menopausa para iniciar o tratamento. É mais importante hoje, o tempo você tem, a janela de oportunidade você entrou na menopausa, tem 1 ano para iniciar aquele tratamento. Você chega no consultório com 50, 45 anos, então você já pode iniciar um tratamento. Agora, quando você chega com 60 anos, então você já entrou na menopausa, então você às vezes perde aquela janela de oportunidade, que é onde você vai ter os benefícios do uso da terapia hormonal. E por que muitas mulheres acabam deixando para depois? Isso não é culpa. Primeiro, isso que vocês estão fazendo é a melhor forma de tratamento, é promover informação. Então, existe um mito, a menopausa, o climatério, isso é muito mitificado. Primeiro, porque é uma coisa fisiológica. Então, é fisiológico, vai parar de menstruar, minha avó passou, minha irmã passou, mas o sofrimento não é fisiológico. E existiu alguns trabalhos em que a reposição hormonal era feita, eu estava até quando lançou esse ano, não posso falar porque senão vocês vão saber a minha idade. Né? Mas os primeiros hormônios em que se fazia reposição eram hormônios artificiais. Para você ter uma ideia, era derivado da urina da égua prenha. Quando lançou até um desses hormônios, eu estava nos Estados Unidos nessa época do lançamento, e aí tinha até o meio ambiente, proteção dos animais, tal. Então, mas era um hormônio totalmente artificial. E aí teve um estudo que chama WHI. Esse estudo, aí ele saiu que vai dar câncer, tá? Jogou um balde de água fria no tratamento da menopausa. Saiu na Veja, fantástico, não tinha rede de vida na época. Ainda começaram a ter muito medo dos hormônios. Né? Então a culpa mas só que os estudos continuaram, a gente continua estudando. Hoje, a reposição hormonal, a gente usa os hormônios que são isomoleculares, que ele tem estrutura igual. Porque você usar um hormônio que é derivado de uma urina de uma égua, não é um hormônio natural. Então, a gente tem que fazer a reposição com os hormônios isomoleculares, que têm a mesma estrutura. Então, o tratamento evoluiu, mas, às vezes, a cabeça do médico, aquele foco ficou. Por isso que nós estamos fazendo é importante, para desmistificar o tratamento. São muito poucas, hoje em dia, as contraindicações reais para não se fazer o tratamento. E a gente vai querer saber mais? Mas agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos para falar de menopausa e saúde da mulher. Aproveita o intervalo para mandar a sua pergunta na página do YouTube
Rede Vida ao Vivo Oficial. Até daqui a pouquinho. E voltamos com o programa Reportagem que Não Para, com o Dr. Ucengema, ginecologista e obstetra. Já com pergunta da Vanessa Lopes. Eu ainda tenho 32 anos, mas eu gostaria de saber a partir de que idade que eu tenho que estar fazendo a reposição hormonal. Todo mundo quer saber de reposição hormonal. Olha, a reposição hormonal, a idade, a gente tem, como eu estava te falando, a gente tem a data para começar, não tem a data para terminar. A gente pede para você deve iniciar quando começarem os sintomas. Também você não vai fazer uma reposição hormonal sem necessidade. Normalmente no Brasil a idade média da menopausa é por volta dos 49, 51 anos, 48, 51 anos. Mas a partir dos 40 anos de idade já existem alguns sintomas. Então, você começa a fazer a reposição conforme a sua necessidade. E não é só hormônio, você tem vários tipos de hormônio. Tem o hormônio, a reposição do estradiol, da progesterona, da testosterona. Você tem que avaliar porque muda o organismo, muda o seu hormônio tiroidiano, muda a absorção das vitaminas. A gente pode achar que, então, existe vários tratamentos juntos que a gente faz. Doutor, e sobre os hormônios, o progesterona, temos tantos os hormônios. Qual a importância do progesterona, por exemplo, da mulher? Porque um implica, né? A falta de um implica no outro. Na verdade, é um ciclo, né? Então, a gente todo mundo eu falo que o organismo da mulher é uma orquestra. A gente tem que estar regendo essa orquestra direitinho, não adianta você. Então, você tem o estrogênio. O estrogênio é o que vai dar as curvas da feminilidade, que dá o trofismo. A progesterona, que é o hormônio do meio do ciclo, que quando você ovula, que é progesto, o próprio nome fala. E a testosterona, que é também um hormônio. Todo mundo acha que a testosterona é hormônio masculino. Não, a testosterona é um hormônio feminino, sim. Ela é importante para melhorar a parte sexual, mas ela é importante para ganhar músculo, ela é importante para massa óssea. Então, basicamente, a gente repõe o estradiol, testosterona e progesterona. Eu prefiro, o recomendado hoje é que a reposição do estradiol e da testosterona seja feita por via transdérmica. Por quê? Porque você tira quando você usa via oral, tem aquela primeira passagem hepática, onde surgem os efeitos colaterais. O que é a via transdérmica? A gente pode usar em forma de gel transdérmico, pode usar em forma de adesivo, que a gente chama de PET, tem também os implantes hormonais. Então, o estradiol e a testo são preferenciais. Se você usa, eles são hormônios diurnos, eu falo isso sempre para as pacientes. Então, a partir do momento que você inicia a sua reposição, então você vai usar o estradiol e a testo de manhã, para você ter o dia bem. E a progesterona, ela é um hormônio noturno. A progesterona ela é importante na qualidade do sono, nos neurotransmissores, para a qualidade do sono. E a progesterona na reposição, ela também protege o útero para não dar hipertrofia. Então você tem, basicamente, fazer a reposição do estradiol, da testosterona e da progesterona. Tem muitas mulheres que veem a reposição como vilã. Então ela não é uma vilã, ela não está associada a doenças como câncer, por exemplo? Pelo contrário, né? Esse é um mito que é bom a gente quebrar ele, porque é informação importante. O hormônio não dá câncer, veja bem. Principalmente vamos falar do câncer de mama, que é o grande tabu. E se você tem hoje, os hormônios que a gente usa na reposição são hormônios isomoleculares, que ele tem essa estrutura igual do organismo. E quando a mulher, estatisticamente, repara que quando que aumenta a incidência de câncer, normalmente na população? Após 50 anos. Então, quando ela está sem hormônio. Então, essa é a estatística. Isso não estou falando de casos isolados. E hormônio, você usa o hormônio, a mulher, ela vive com hormônio. Então, você menstrua, você usa pílula anticoncepcional, você toma... Então, o hormônio, você às vezes tem o tabu de que está usando reposição hormonal, uma coisa artificial. Você teve hormônio a vida inteira. Então, hoje, comprovadamente, o hormônio ele não dá câncer. E você tem alguns estudos, assim, a mulher com câncer de mama, claro que, para isso que você estava perguntando, quais são os exames necessários. Então, você faz, antes de iniciar, a gente faz uma mamografia, avalia o caso, você tem, claro que se você tiver um tumor, você não vai fazer. E tiver histórico na família, também pode impedir ou não? Aí que tá, isso é um mito também. Você, não é porque a sua mãe teve câncer de mama que você vai ter.
o câncer de mama genético, ele está muito relacionado com a idade que ele apareceu. Então, se sua mãe teve um câncer de mama, por exemplo, com 35 anos, ele tem um estudo, uma tendência. Existe exames para saber se existe essa transmissão genética, mas não é porque a sua prima teve ou sua mãe teve que você vai ter. Doutor, inclusive a falta do estrogênio, é isso? Ele pode causar doenças cardiovasculares? A falta de estrogênio, ela causa. Olha, e se você olhar no protocolo da Sociedade Brasileira, da Federação Brasileira de Ginecologia Europeia, Americana, o estradiol, ele é importante para prevenir problema de osteopenia e osteoporose, melhora o trofismo. Você, depois que perde os estrogênios, por que a mulher não... Você já reparou que a mulher, até os 50 anos, raramente você vê uma mulher infartando. Ela vai ter mais ser suscetível a ter infarto, problema cardíaco, depois de 50 anos. Por quê? Porque o estrogênio, ela parou de ter o estrogênio. Então, ela parou de ter a sua proteção. O estrogênio, ele ajuda na contração dos vasos sanguíneos, para não ter isquemia. Então, e isso é a prevenção. Por isso que não adianta você usar o hormônio com 60 anos. Então, para fazer essa prevenção para a parte cardíaca, como você está falando, não adianta você já ter tido um infarto. Então, a gente tem que fazer isso com 45 anos antes de você ter um infarto. É aí que a gente entra, em passar informação para realmente fazer a prevenção, para chegar lá com qualidade de vida. Doutor, a menopausa, ela mexe com o emocional da mulher? De que maneira? De que maneira, às vezes, é preciso de uma ajuda, não só da ajuda do ginecologista, mas também do acompanhamento psicológico? Olha, isso tem que se inverter. Eu tenho muita paciente que hoje não, porque eu já faço isso há algum tempo, mas que o psiquiatra, às vezes você vai, aquela depressão, aquele choro, a tristeza, isso não é normal, esse sofrimento. Então aumenta a falta do hormônio, ela aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Então, às vezes você vai, não, toma um antidepressivo, não, toma... E eu tenho várias pacientes que, ao iniciarem a reposição hormonal, individualizada para ela, a sua é diferente da dela, a gente consegue tirar o antidepressivo. Então, olha que interessante para quem está assistindo a gente. Às vezes começa no emocional o alerta, por isso que é preciso esse trabalho conjunto, essa atenção e os exames preventivos também. Claro, e a avaliação do médico, o médico tem que se interessar em querer ajudar, porque não é você só ir no médico e falar, eu estou chorando, tá, dá um antidepressivo. Aí você vai no outro, eu estou com um, dá um... Então, a gente tem que... hoje eu tenho várias pacientes que vêm encaminhadas de colegas da região para o psiquiatra, porque faz um tratamento e é uma depressão resistente. Estou falando porque você falou em parte emocional. E a hora que você começa, claro que eu não vou chegar e tirar um antidepressivo, uma noite para a gente tem que ter toda uma... Mas a hora que você começa a fazer a reposição hormonal, você vê que a próprio organismo vai melhorando. Doutor, e nós estamos falando aqui em menopausa, né, depressão. Agora eu gostaria de saber, e o mau humor tem cura? Olha, o mau humor, mas eu acho que assim, o mau humor, ele não, na verdade, é uma irritabilidade, né? O mau humor é uma irritabilidade. Confusos. E você fica, aquela TPM, essa flutuação, então isso tem cura com a reposição. Você faz, mas hoje a gente usa nutracêuticos específicos, né? Mas essa irritabilidade, isso, às vezes tem pessoa que, engraçado, porque eu tenho paciente que, por exemplo, que a primeira vez que eu coloco implantes hormonais, que foi colocar implante, o marido está acompanhando, o parceiro ou não, e aí o marido, não vai não, vai começar, tal. Aí você falou isso, eu lembrei desse caso que hoje ela já está comigo há 2 anos, e aí o marido falou, olha, já deu 6 meses, está na hora de ser no porque você já está começando a ficar mal-humorado. E sobre reposição hormonal ainda, a gente tem mais perguntas. Agora a Lourdinha chega aí falando pra gente, é a Solange. A gente precisa dar continuidade em tomar os medicamentos pós-menopausa, os hormônios, né? Porque separa, a gente sente mal. Li a respeito, eu nunca soube de ninguém se colocando a respeito do fim da menopausa. Quer dizer, todos falam da precoce da menopausa, mas quando eu poderia parar? Porque até então, se eu esqueço, eu me proponho a não utilizar a reposição hormonal,
É uma questão de 2, 3 dias, eu caio de cabeça de volta em toda aquela sintomática. E eu não vejo nenhum estudo que me diga, isso realmente tem fim? Nós vamos ter o prazer de dizer que um dia acaba? E aí, E agora, E doutor, você já falou, mas repete Mas aqui. a menopausa não acaba. Então, você pode ter os seus sintomas, essa onda de calor, ela vai se atenuar. Mas os sintomas de depressão, ansiedade, eles não vão. Por quanto tempo a gente faz o tratamento? É o tempo que for necessário. Então, eu tenho pacientes de 85 anos que não conseguem parar a reposição hormonal. Mas a reposição hormonal é diferente, a gente vai fazendo com doses. As doses são menores e o tempo menor. Agora, você tem que, infelizmente, a menopausa não acaba. Os sintomas podem se atenuar, mas não Tem acaba. alguma mulher que algum fator que não deixa ela enquadrar em receber o tratamento da reposição hormonal? Isso é importante falar. Hoje são muito poucas as contraindicações reais do tratamento da reposição hormonal. Você pesar na balança os riscos, os benefícios, sempre os benefícios eles ultrapassam os riscos. Assim, para quem tem contraindicação, realmente não pode. Se você está no momento com um câncer hepático, se você tem uma porfiria, são doenças bem raras. Ou se no momento você está com câncer de mama, mas aí sim são contraindicações. Ou se você teve um AVC recente. Mas a contraindicação, você fazendo a prevenção, são mínimas as contraindicações efetivas. E qual é a diferença dos hormônios sintéticos e os bioidênticos? Os bioidênticos, assim, eu não gosto muito desse nome bioidêntico, mas todo mundo fala bioidêntico, fica parecendo que é natural. Mas os sintéticos é o hormônio da pílula, então ele é um hormônio artificial, ele não tem a estrutura igual a do organismo. Já os bioidênticos, que a gente chama de moleculares, eles têm a mesma estrutura do seu hormônio, do hormônio que você teria que produzir e não produz. Daí que eles têm menos efeito colateral. Agora, o hormônio que são artificiais, por exemplo, tem o hormônio da pílula, do anticoncepcional, tem a tibolona, que é um hormônio artificial. Então, esses hormônios, ou o próprio Premarin, que é esse que eu te falei da égua, esses hormônios, eles têm uma estrutura totalmente diferente do seu organismo. E se eles são idênticos, por que esse medo do câncer? O câncer é um mito, né? Existe um mito de que você tem, por exemplo, o tratamento da reposição hormonal, ela não é contraindicada para você se você teve câncer de colo de útero, câncer de tireoide, câncer... E sabe-se que a reposição hormonal, ela protege contra o câncer. E, na verdade, é a questão de saber os hormônios quais você vai usar. Então, a gente tem grande problema aí também, né, é a progesterona, não é só a estradiol. Então, algumas progesteronas que são mais... Então, a gente tem que saber usar os hormônios, que são os que têm menos efeito. Conforme o passar dos anos, as nossas mudanças de corpo, vai mudando tudo. Pele, cabelo, unha, pelo jeito acontece na menopausa também. Como ajudar, como equilibrar? Só a reposição adianta ou tem que ter um combinado ali de tratamentos? Na verdade, a gente propõe um tratamento da reposição hormonal, não é só hormônio. Antes do hormônio, se você chega no consultório a primeira vez, você não vai sair com a receita do hormônio. Não é uma receita copia e cola. Então, a gente tem que avaliar. A gente tem que ter, o organismo é aquela. Então, a gente tem que ter intestino bom, você tem que estar com uma alimentação legal, evitar alguns alimentos, ver se você tem intolerância à lactose ou não, ao glúten. Aí a gente tem que avaliar como que está a sua tireoide. A gente tem que ter o sono bom, o sono é fundamental. O sono, a gente produz o hormônio que é a melatonina, e a gente vai deixando de produzir isso por as luzes, né? A gente não desliga a tela, deixa, né? Então você não é só hormônio. Então a gente tem que ter, fundamentalmente, melatonina, vitamina D e ter intestino bom. E aí a gente ajuda, tem todas as E é um número alto, né, doutor? 60% das mulheres na menopausa podem vir a ter insônia. Até mais. Até mais? Até mais. Nos meus dados estatísticos são mais. Por quê? Porque a insônia, a falta do hormônio, ela atrapalha demais o sono. O depoimento hoje, eu estava falando para vocês, né, da Adriane Galisteu, que acorda às 3 horas da manhã, que é um despertador dela.
Mas a insônia, ela não é só o hormônio. Então, aí você tem que ver a sua melatonina, você tem que ver, porque altera o nível de cortisol, altera. Você sabia que uma noite que você dorme mal, aumenta o seu apetite no outro dia em 200 calorias. Então, está relacionado com a produção do cortisol, que é do nível de estresse. Aproveitando, agora vou chamar um breve comercial. Você pode mandar a sua pergunta também e não sai daí, porque o papo está muito interessante. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Dr. Ussen para falar sobre menopausa, saúde da mulher. Já com pergunta, doutor, Giovana Leonardi, nossa colega aqui da casa, mandou perguntando: a menopausa favorece outras doenças? Ótima pergunta, Giovana. A menopausa favorece sim. A deficiência hormonal aumenta a chance de você ter osteopenia, osteoporose, cardiopatia, aumenta o risco de você ter problema de Alzheimer. Então, é importante sim, tanto que às vezes você tem pacientes que você faz a reposição hormonal para ela prevenir a perda de massa óssea. Né? Osteopenia, osteoporose, cardiopatia, depressão, ansiedade, incontinência urinária. E é importante a gente falar também que, além da depressão, da insônia, a gente tem que falar porque a transformação no humor, a transformação na qualidade de vida. E tem também o caso da libido da mulher também, né? Olha, a libido ela é multifatorial, mas a libido ela diminui muito na menopausa. Por quê? Ela não é só hormônio, mas veja bem, quando a mulher entra na menopausa, existe uma atrofia. Então a região vaginal, ela fica muito ressecada. Aí começa a doer. Então ninguém vai querer ter relação com dor. Então a gente tem tratamentos para fazer voltar o trofismo. Então aí começa a ter dor e também diminui o desejo. O desejo sexual, o orgasmo da mulher, ele é diferente do mecanismo do homem. O homem é uma chavinha, liga e desliga. A mulher, ela tem o orgasmo, o desejo, ele é multifatorial. Você pode não estar com desejo, mas você pode ter estímulo e aí você conseguir ter orgasmo, né? Ter uma relação legal. Como você pode também não ter desejo e aí você está, na hora que você está tendo ação, você dispersa. Então, são vários fatores. A sexualidade na mulher, ela não é, ela começa no, eu falo isso para os casais, para os parceiros, começa no bom dia. Então não é aquela chavinha do liga e desliga. E aí o hormônio entra onde? A falta de testosterona, a falta do estrogênio, elas realmente interferem na disfunção sexual. A mulher que está na menopausa, ela precisa continuar com os exames preventivos em dia? Mamografia, Papa Nicolau, tudo certinho. Eu estou na menopausa, eu não vou fazer mais nada, doutor Ussen. Já está com muito sofrimento aqui, já não quero mais. Pelo contrário, a gente tem que pensar que, não, os exames continuam. A gente faz Papa Nicolau anualmente, mamografia, a densitometria pode ser a cada 2 anos. E um controle é fundamental, você fazer o controle de diabetes, da tireoide, as espaços específicos. Então, é importante sim, que eu falo que o ginecologista, ele vira um amigo da mulher. Então, você pode demorar a encontrar o seu ginecologista, mas a hora que ele encontra, você tem um amigo, um parceiro ali para a vida inteira. Doutor, e quando você fala em menopausa, já remete aí à falta da juventude, né? A perda da juventude. Isso é muito triste para a mulher, então é terrível, né? É esse mito que a gente tem que quebrar. Você não está perdendo a sua juventude, você está ganhando a sua maturidade. Então você vai viver e viver com qualidade. É diferente, a gente não pode encarar, eu falo isso sempre, a gente vai envelhecer, mas não precisa ficar velho. Entendeu? Por isso que é importante a gente por isso que cuidar da nossa então o saúde importante não claro que é o tônus muscular, mas aí que lá tem que ver, você faz botox, ótimo, mas se você tem que ter aquilo por dentro, né? Então você tem que e esse envelhecimento ele traz, você tem tem um livro bem legal que fala sobre isso. Você também fica livre, é uma fase que você está livre das suas amarras. Você está livre de filho, o ninho está vazio, você é empoderada, você sabe o que você quer, você não precisa mais ficar fingindo que está gostando de alguma coisa ou não. É uma fase em que você fica dona de você. E é muito bom saber, o pessoal está participando. Temos aqui a pergunta da Nice Souza. Doutor, eu estou com 40 anos e tenho endometriose.
Tem 6 anos que uso Dienogeste. Dienogeste e não menstruo. Como saber quando entrei na menopausa? Unice, quando você usa o Dienogeste, ele é uma progesterona para tomar contínuo. Ele é um tratamento para endometriose. Que aí você não vai menstruar com ele, porque a endometriose ela depende da menstruação para se alimentar. Se você tem dúvida ou não, parando o Dienogeste, você vai menstruar. Não sei se você já esqueceu de tomar alguma vez. A menopausa cura a endometriose? Vamos aproveitar já para desse gancho da pergunta, Danice, muito obrigada. Na verdade, assim, a menopausa, a endometriose, ela é uma doença estrógeno dependente, ela é uma doença do hormônio feminino. Então, você menstrua, você retroalimenta aquela endometriose e isso vai criando focos de aderência. Então, quando a gente faz o tratamento, é para bloquear essa menstruação. Então, ela usa o Dienogeste, mas hoje a gente faz bloqueios, que é para você não menstruar, em alguns casos você consegue, né, raramente hoje se opera a endometriose. Mas aí quando você entra na menopausa, então você fala, olha, não, eu tive a cura. Não, você teve aqueles sintomas, ela dificilmente vai se desenvolver, continuar com a endometriose e se alimentando. Mas a reposição hormonal tem que ser bem cuidadosa. A gente faz a reposição hormonal, mas você tem que orientar porque você tem outras fontes de produção de estrógeno, gordura abdominal, né? Então, a gente tem que fazer a reposição hormonal, mas tem que estar cuidando para... Cada caso é um caso, né? O tratamento é sempre individualizado, não é receita da vizinha, coisa. Isso é uma coisa que eu falo todo dia. Você não vai pegar o remédio da sua mãe ou da sua prima, da sua amiga. Então, o tratamento é seu, o que você sente é diferente. Né? Tem mais pergunta, ó. Tenho 57 anos e tenho muita queda de cabelo. Com a reposição hormonal melhora essa queda? Luciana Soares, obrigada, Luciana. Olha, Luciana, a queda de cabelo é complicada, né? E você depende muito da causa dessa queda de cabelo. Algumas mulheres que usam reposição com testosterona, a testosterona pode ter efeitos, às vezes você tem uma sensibilidade, tem uma fração dela que chama DHT, que aí pode dar oleosidade, pode dar acne, pode acentuar a queda de cabelo para quem tem a queda de cabelo androgênico. Então, quando você tem, por exemplo, se você chega e vai fazer o uso de uma testo e você tem aquele perfil de alopecia, então o hormônio a gente tem que usar a dosagem e existem medicações, vitaminas, não é vitamina, medicações específicas para tirar esse efeito da queda de cabelo. Mas a testo, ela pode, para você fazer reposição hormonal, você tem que ter o cuidado de usar testosterona, mas usar uma medicação que vai diminuir aquele efeito colateral. Que são grandes, né, doutor? E a mulher está produzindo os efeitos hormônios... colaterais, não. Assim, efeito para colateral é cada qualidade mulher, de vida. Qualidade de vida. Mas assim, nesse caso dela, vai mexer também com a vaidade? Já está com muita coisa mexendo aí. Não, né? mas o cabelo depende muito da dose. Hoje, com a queda de cabelo, você tem que ter doses que não vão te dar efeito colateral. O estradiol é importantíssimo. Por quê? Porque o estradiol não adianta você fazer litros de botox. Aquele estradiol está te ajudando a produzir aquele viço da pele. Nitidamente, eu olho uma mulher duas mulheres com 55 anos, quem faz ou não reposição hormonal. Então, você nota o que muda o viço. O cabelo, porque o cabelo muda na menopausa. O cabelo, a mulher entra na menopausa, ele fica mais fino e fica ralo. Independente, não vai ficar mais fino e mais ralo. Aquele cabelão bonito da gravidez, ele vai diminuindo. E aí, a reposição hormonal, ela vai voltar a ter, mas você tem que fazer junto. E a Ana tocou no ponto importante aqui, que é sobre a beleza. E nós vivemos numa sociedade em que a beleza é muitíssimo importante, né? E a mulher, quando entra na menopausa, mexe com tudo isso, né? Que é o que o senhor estava falando aí, a pele, o cabelo. Ela se questiona. Na verdade, a gente vive um culto ao corpo, né? Hoje, com internet, Instagram, o acesso. Eu acho que até quando você entra na menopausa, você começa a ficar livre dessas amarras. É muito difícil ser adolescente hoje em dia. Sim. Eu não queria ter 15 anos hoje. Agora, em época de rede social, jamais. Rede social, porque você tem que ver aquele corpo perfeito e tal. Então, agora, o empoderamento que você tem ao entrar na menopausa, você começa a ter
você ser dona de você. Você sabe, olha, não, eu tô com esse corpo, vou pôr esse biquíni sim. Essa roupa eu tô cheia, mas eu tô. Você tem que começar a se livrar dessas amarras. É comum ter crises de choro na menopausa? Muito comum. Tenho colegas que falam sobre isso. Muito comum. O choro, a depressão, é uma tristeza. E às vezes é assim, uma vontade de acordar. Sabe aquela coisa que você levanta e fala, não quero, para quê? Então, isso a gente tem que, como eu estava te falando, tem um colega que sempre fala isso também, um professor, a gente vai envelhecer, ainda bem, todo mundo vai envelhecer, mas a gente não precisa ficar velho, não precisa sentir velho. Tem mais, olha. Quero congelar meus óvulos, mas já tenho 42 anos. Posso congelar? Daniela Perassoli. Pode sim. Você tem que avaliar, você tem que fazer, ver a quantidade de óvulos, aí você, se tiver poucos óvulos, você faz um estímulo, e aí, estimulando, você congela, vê quantos você consegue congelar. Mas é importante, com 42 anos, sim, congelar os óvulos, porque depois esses óvulos vão diminuindo, né? Então, aí depois 42, 43 é diferente de 42. Então, você o doutor explicou aqui que a gente nasce igual um reloginho dentro da gente, uma quantia, cada um com seu óvulo, né? Já sabe o tanto doutor já sabe o tanto que vai desperdiçar no meio do caminho. Inclusive, os contraceptivos, eles diminuem, né, a quantidade de hormônios, né? Olha, contraceptivo particularmente, eu não sou muito a favor de usar. O que o contraceptivo faz? Ele vai bloquear a sua ovulação. Então, ele tem um estradiol, uma progesterona. Então, você para de menstruar porque seu ovário para de produzir óvulo. Esse óvulo, mas ele não é poupado. Né? Não é porque você, eu tomei pílula 10 anos, então eu economizei 10 anos de óvulo. Não tem esse raciocínio. E a pílula, quando você para de tomar, você tem que, normalmente, o habitual é que em 3 meses você recupera a sua fertilidade. Doutor, e nós temos mais pergunta aqui, a participação da Neuza Souza. Boa noite, tenho pólipo no útero e 57 anos. Está bem pequeno, mas o médico falou para tirar. E aí, o que ela faz? Tem que avaliar para ver o tamanho desse pólipo, mas o pólipo tem que fazer, na verdade, um exame que chama esteroscopia, que você vai lá e faz uma biópsia e tira. É uma coisa muito simples. E para você poder fazer, ficar tranquila de que está bem, né? E é um procedimento muito simples. O importante É difícil eu falar sem ver o exame, se ela já tinha ou não. Sim. Porque às vezes tem paciente que já teve um pólipo, tirou, tal, mas o pólipo, 99% das vezes, não é benigno. Mas o exame para tirar é muito simples, uma esteroscopia. Talvez ela pense que tem alguma relação com a menopausa, né? Mas não... Não tem relação com a menopausa, mas o útero, você avalia o endométrio. Se você, não é por conta da reposição hormonal, mas o pólipo são pequenas verruguinhas que aparecem. Sim. Então, se ele aparece, não é normal aparecer nada. Depois da menopausa, o normal é o útero atrofiar, ficar ressecado. Eu estou menstruando. Na verdade, não é a menstruação. Às vezes é a dosagem hormonal, que pode dar alguns escapes. Mas a hora que você faz, a gente faz, por exemplo, você vai no consultório, eu já vou olhar, já vou te passar, vou fazer ultrassom na hora, já vou ver teu útero. Aí esse pólipo, endométrio, para ver se ele está espesso ou não, para ver se... E o pólipo, aí aparece uma irregularidadezinha. Bom fazer a gente está chegando ao fim, falta só um pouquinho. Eu quero que o senhor deixe aquele recado para a mulher que está passando por esse período da menopausa, está cheia de dúvidas, está insegura, está com medo, não está se sentindo bem, está achando que é o bicho de 7 cabeças. Deixa um recado para ela. Primeiro, obrigado, né? E parabéns. Espero que eu te dê sorte nesse início de primeira jornada. Olha, o importante é isso que vocês estão fazendo, a gente está fazendo informação. A mulher vai passar na menopausa, é fisiológico? Sim, é fisiológico, mas o sofrimento não é. Então ela tem que buscar ajuda, busca informação. Olha, se você vai no médico, ele não quer tratar a sua menopausa, porque às vezes tem médico, não, isso é normal, não. Procura alguém que realmente vai se interessar em querer tratar, porque a gente promove qualidade de vida. Aí você vai atrás de viver até os 80 anos, mas vai viver bem, vai viver feliz e com qualidade de vida. Gente, menopausa não é o fim da vida, né, doutor Ussen? É um começo, é um recomeço. Então você está dona da sua situação. O importante é passar essa mensagem, que você tem que buscar ajuda. O sofrimento não é normal. E se você quer chegar até os 80,
mas que seja com A qualidade. gente chega até os 80, 85, mas como você quer possível. chegar? Isso. Né? Será que a gente não está cuidando direito da nossa saúde íntima, não está pensando nisso, está num modo acelerado e não está se preparando para chegar bem aí? O preparo você tem que fazer já desde sempre, desde que você começa com 20 anos, você já tem que cuidar do seu preparo. Alimentação legal. Eu sempre recomendo, aí você vai ver, aí depois você fala, mas agora eu não quero, minha vagina está seca. Então, você usou pílula há muito tempo. Então, usar métodos que sejam menos agressivos, uma alimentação adequada, atividade física. É muito difícil você criar o hábito depois de 50 anos. É fácil você falar, olha, come alface e vai fazer musculação. Então, a gente já passar esses hábitos para jovens, para você fazer essa transição tranquila. Menopausa não é sinal de sofrimento. Menopausa você tem que ter qualidade de vida, tem que viver bem. Isso que é importante, eu acho, a gente deixar bem cravado aqui, né, doutora? A importância de se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da alimentação e respeitar que faz parte do processo da vida, porque a outra opção ninguém quer. Alguém quer morrer ou quer passar pela menopausa? Eu prefiro passar pela menopausa. E hoje, assim, engraçado que as estatísticas vão... Então, as mulheres hoje vivem até estatisticamente, então 39 milhões de mulheres que estão entrando no Brasil nessa fase de menopausa. Então, vai viver até os 80. Hoje as mulheres vivem até os 80 anos. A média hoje tem até 84 anos. Então, você tem que ter qualidade de vida. Você vai entrar na menopausa com 48. Então, você vai passar um terço da sua vida lá. Então, passar esse um terço da vida bem, com saúde, com desejo, com libido legal, com seus músculos legais, com seus ossos legais, prevenindo e com humor legal. E o humor é fundamental também. Doutor Ucem, agradeço imensamente o senhor ter vindo aqui de Barretos até aqui São José do Rio Preto. Uma sexta-feira carnavalesca para passar tanta informação e bom conteúdo para quem está assistindo a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Passar Muito obrigada. Essa sexta de carnaval aqui com vocês. Obrigada, foi um prazer imenso ter o senhor aqui. Muita informação, isso é muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, né? Obrigada, Rosana. Obrigada à equipe que esteve aqui com a gente. Todo mundo que curtiu, mandou pergunta e participou. Sexta-feira que vem a gente tem nosso encontro novamente às 10 horas da noite aqui, ao vivo na tela da Rede Vida. Até mais. Tchau, tchau.